Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, saudações a todos. Este é mais um episódio do podcast Transição Energética do Machado Meyer. Para este episódio, eu conto com a participação da minha sócia Laura Souza. Como vai, Laura? Olá, Ana. Que bom, um novo podcast. E nossa convidada, nossa ilustre convidada de hoje é a Solange Davi, advogada, PhD em Engenharia Elétrica da Universidade de São Paulo, professora convidada de Direito Regulatório da USP e também conselheira de administração. Como vai, Solange? É um prazer ter você conosco aqui. Olá, Ana. Olá, Laura. Muito obrigada pelo convite e saudações a todos. Solange, o conceito de justiça energética tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões envolvendo transição energética. Qual que é a sua visão sobre o tema? Em especial quando falamos de acesso ao serviço de energia elétrica no contexto brasileiro e internacional. Como as iniciativas como a transição podem contribuir para o tema? É uma pergunta muito boa, Ana, e com conexões muito relevantes também. É algo que eu acredito que diga respeito, inclusive, ao direito intergeracional e a responsabilidade nossa por fazer, por decidir para as próximas gerações também. Então, o que você apresentou, na verdade, são várias questões numa só, né? Mas vamos lá. Primeiramente, eu quero esclarecer que eu adoto um conceito de transição energética e ainda há outro conceito que é de transformação energética. Mas, para mim, a transição energética ela é abrangente e multidisciplinar. E até quando a gente pensa talvez como um grande arco de alianças e de conexões, tem que ser observadas questões ambientais, legais, econômicas, regulatórias, de políticas públicas, de planejamento e, em especial, a questão social, que é a questão que você abordou e que aí nós vamos falar de justiça energética. E nessa linha, a transição energética, ela passa a ser até um modelo de desenvolvimento econômico, com base, obviamente, numa economia de baixo carbono, mas também ela implica uma transição social, principalmente quando falamos de ajustes de comportamento, de consumo, visão de sustentabilidade, questão cultural também, né? Quando nós observamos várias disposições e diferenças regionais e políticas também, e até dos próprios países. Então, acho que respondendo aí as suas questões e falando até dos desafios, eu acho que o acesso ao serviço de energia elétrica no Brasil, quando a gente verifica em termos físicos, ele é amplo, ele é quase de 100%, com exceção de algumas comunidades isoladas e não conectadas ao sistema interligado, como regiões no norte do Brasil, na região amazônica, que inclusive porque já tem política específica, como o programa Mais Luz para a Amazônia, né? E no mundo há variações, claro. Agora, quando nós observamos, por exemplo, os países da Europa, ou Estados Unidos, ou Canadá, ou países desenvolvidos de modo geral, nós verificamos que praticamente 100% da população já tem acesso à energia elétrica. Porém, a questão é mais do que o acesso físico, a questão é preço, a questão é tarifa de energia elétrica. Então, no Brasil, quando nós fazemos uma média, por exemplo, de preço de energia, a gente pode talvez encontrar um preço médio o PMIX, né, que nós chamamos, de R$300 o megawatt-hora. Pode ser que a gente encontre. Mas quando nós falamos em tarifa, talvez a tarifa média do consumidor brasileiro chegue ao patamar de R$600. Ou seja, quase o dobro. Por quê? Justamente por conta dos subsídios, de encargos e de tributos associados às tarifas, né?
E também isso no mercado regulado, mas também para o mercado livre, que há a cobrança de encargos. E aí, essa questão não só no Brasil, mas também na Europa, por exemplo, quando nós falamos de inverno rigoroso, como é que as pessoas vão pagar pela energia que pode ir para milhares de euros, ou nos Estados Unidos, por exemplo, no ano passado, na região do Texas, milhares de dólares. A justiça energética é acessibilidade física e financeira para a utilização da energia de forma inclusiva, né? Aliás, de acordo até com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, a gente fala não só de energia elétrica, mas nós vamos falar de alimentos, de água, de saneamento básico, de educação, e de tudo isso que a energia elétrica vai proporcionar, que depende, né, para saneamento básico, por exemplo, para armazenamento de alimentos, tudo depende de energia elétrica para a própria educação. Então, essa justiça energética, né, e a busca da justiça energética é a própria, eu diria, materialização do compromisso de universalização de acesso, a preocupação com a capacidade de pagamento pela energia elétrica. Então, numa visão de futuro, eu diria que quando a gente fala da justiça energética na transição energética, nós vamos observar os custos das novas tecnologias que vão suportar essa transição energética e até mesmo os subsídios e incentivos financeiros e tributários que eventualmente possam ser dados para algumas fontes de energia ou para algumas soluções tecnológicas, né? Então, nessa linha, eu acho que fica uma questão que é a seguinte: quais serão os custos e benefícios das soluções adotadas e como esses custos serão suportados? A grande questão é quem vai pagar a conta e como. A questão ela passa a se tornar ainda mais essencial e a gente entra na discussão sobre o papel dos governos e das empresas. Então, qual é o papel deles, né? Na verdade, todos os stakeholders, eles devem estar juntos nessa visão sistêmica e de sustentabilidade também. Então, as decisões dos governos quanto aos caminhos a serem seguidos, as decisões das empresas sobre suas estratégias, sobre como agir, sobre como ser competitiva no mercado, mas, ao mesmo tempo, observar esse cenário. Então, isso vai ser uma pauta cada vez mais estratégica para as empresas. Excelente, Solange. Talvez pegando esse último gancho, né, enfim, do setor privado, né, e das estratégias do mundo de empresas, como a gente pode, enfim, conciliar, né, o desenvolvimento sustentável com a justiça energética nesse contexto de transição, né, quando a gente está falando ali sobre a perspectiva de uma empresa que atua no mercado de energia, enfim, que tem os seus stakeholders, que tem os seus, né, KPIs para serem atingidos, enfim, como é que você vê ali, enfim, o setor privado se desenvolvendo ou se posicionando em relação a esse tema? Bom, a questão é muito boa. Eu acho o seguinte: como nós falamos em termos de transição energética e a relação com o acesso físico e a capacidade financeira das pessoas, certamente nós estamos falando também de desigualdade social e de distribuição de renda. E quando nós falamos sobre isso, que aliás é um tema histórico, né, estrutural também, eu acho que o setor privado, ele pode contribuir muito. Aliás, o setor privado e as empresas, de modo geral, elas já contribuem e acredito que elas possam aprofundar a contribuição em vários contextos. Então, eu acho que eu vou citar o que eu acho mais importante, que é educação. Educação, educação e educação, né, para todos os fins. Então, o setor privado, as empresas, elas podem investir na educação e qualificação dos seus colaboradores, das pessoas da região, das pessoas das comunidades próximas, né, ou local ou regionalmente falando também, e o que pode ter vários efeitos positivos, né, para a própria pessoa que é educada, que é qualificada, para a empresa,
empresa que terá uma comunidade mais engajada e com recursos de trabalho mais eficientes. Eu acho que na melhoria da empregabilidade e para os próprios setores também se tornarem mais competitivos, com um quadro mais qualificado, que é algo que no Brasil se fala bastante, né? Então, ao final, eu acho que vai ser benéfico para todos. E eu acho também que é mais do que investimento. Eu acho que nesse olhar, né, que é um olhar de transição social também, e transição ambiental, ali na linha da produção verde, né? Mas eu acho que é mais do que um investimento. Por quê? Porque, para mim, é o exercício da própria responsabilidade social e ambiental. Então, é a contribuição para um mundo melhor e para a própria sustentabilidade. Ou se não, o que a gente vai ter? A gente vai observar o crescimento da desigualdade social e com ele, com esse crescimento, eu acho que certamente nós podemos ter a degradação da vida de milhões de pessoas. E a degradação da economia, a degradação do desenvolvimento, a gente pode falar em desenvolvimento? O que é, né, desenvolvimento até? Então, eu acho que essa é uma questão até de sobrevivência para as empresas e para os mercados. Porque os mercados pressupõem pessoas que tenham renda para comprar, para negociar, para investir em tecnologia, para fazer, eu acho que, rodar essa cadeia de valor que vai da produção até o consumo de bens e de serviços. Então, se na base nós não temos uma situação sustentável, a cadeia por si só também pode correr risco. Então, é nessa linha que eu entendo que há, entre outras atividades, diversas outras, e nesse contexto mais amplo, um papel essencial do setor privado. Excelente, Solange, porque de um lado a gente vê o papel da energia elétrica, né, como um fomentador das discussões que vão muito, mas muito além, até por ser um bem indispensável, né, as discussões vão muito além da superfície, né, a gente tem um impacto, o setor tem um impacto social extremamente profundo, e esse impacto social não caminha para e passo, infelizmente, com os desenvolvimentos tecnológicos, né, então a gente precisa diminuir esse gap com certeza. Mas falando um pouquinho de ESG, falando especificamente de novas tecnologias, né, como você vê a utilização desses novos métodos tecnológicos para otimizar a geração de energia elétrica, né? Em especial aqui falando das usinas hidrelétricas, para ajudar nos momentos de escassez que a gente teve, que hoje a gente olha para trás, parece um passado muito distante, mas não foi, né? A gente está falando de 2021, com uma geração mais eficiente, né? Como o uso das fotovoltaicas em conjunto com as hidrelétricas, né? nas bacias. Como você vê isso acontecer? Olha, eu acho que tudo isso demonstra, assim, um grande mundo de possibilidades e oportunidades, Laura. O que alcança novas tecnologias, novos processos, novos modelos de negócios e novas inteligências também, né? Até mesmo em termos de trabalho, né? O advogado trabalhando com o economista, com o expert em tecnologia para buscar soluções, com o meio ambiente. Então, vai haver uma hibridização, acho que em todos os setores. Mas eu acho que o que se busca, né? Se busca, acho que mais eficiência, como você falou, mais disponibilidade de energia, mais qualidade, menos custo, maior competitividade, mais resiliência, mais flexibilidade e segurança energética, na linha do que você citou em relação à crise hídrica do ano passado, né? De 2021, que parece estar distante, não está. Então, quando se busca tudo isso, você agrega o que se tem à disposição. E o que a gente tem à disposição, né? Justamente as novas tecnologias. E aqui nós temos a solar flutuante, o hidrogênio, as baterias, a eólica offshore, a captura e armazenamento de carbono, né, o CCS. Então, acho que entra um componente essencial que é expertise humana e, de novo, a qualificação, né,
a inteligência para compor tudo isso. E até os advogados, né, para ajudarem a construir as soluções de negócios, né, os contratos, de modo geral. Então, na verdade, quando a gente fala de hidrelétrica, ou de eólica, ou de biomassa, solar, termoelétrica, eu acho que nesse mundo novo, em que isso tudo pode ser agregado, então você pode fazer um grande hub de energia. Então, as empresas, talvez, elas passem a ser mais do que geradoras de energia, porque elas vão ser gestoras, né, de um portfólio de soluções. E nessas soluções entrarão geração, contratos e essas outras tecnologias agregadas. Até de natureza, observando também, né, obviamente, as realidades de cada local, as necessidades sistêmicas. E aí entram as novas figuras. Quando eu digo que talvez uma empresa de geração ela é mais do que de geração, ela pode ser, no âmbito do que as novas figuras que a literatura internacional até nos traz, um grid orchestrator, né, um aggregator também, e nessa linha de hub mesmo. E hub até para compor todos os elementos, né, elementos ambientais, econômicos, sociais, geográficos, técnicos, políticos, de governança, de comunicação, de transparência, porque, além disso, não adianta nada, às vezes, a empresa fazer e construir e colaborar e não divulgar, né? Até no sentido de divulgar também boas práticas para outras empresas. E quando a gente fala em ESG no setor elétrico, parece que as empresas do setor elétrico saíram na frente, assim, naturalmente, né? Parece que naturalmente você está muito à frente nessa corrida e a gente fica pensando como que essas empresas do setor elétrico, tendo à disposição o maior dos ativos, que é você operacionalmente fazer aquilo acontecer, demonstrar na prática o ESG, né? Diferente de tantos outros setores, o setor elétrico ele consegue demonstrar na prática pelo menos alguns elementos do ESG, né? E como fazer para que essas empresas tenham o ESG ainda mais como foco das operações dela, né? Você enxerga positivamente, né, algumas práticas do setor, como selos de qualidade, manutenção de standards. Você acredita que os fundos de investimento focados em ESG possam trazer mais sustentabilidade para o setor elétrico? Me parece uma combinação meio que perfeita, né? O setor elétrico com os investimentos ESG, mas queria ver a sua opinião também. Eu concordo, sim. Eu acredito que as empresas do setor elétrico, assim como dos demais setores, já entenderam que o ESG é inexorável e é até mandatório. Principalmente quando nós observamos as instituições financeiras, os bancos, os fundos de investimentos, como você citou, que observam essas práticas para definição até de onde aplicar os seus recursos, né? Onde financiar, o que financiar também. Então, eu acredito que os fundos focados em ESG, eles podem, inclusive, trazer mais sustentabilidade ao setor elétrico, principalmente quando a gente observa aí uma visão de médio e longo prazo. Com a construção de Green Finance, né? Vários modelos de financiamento de negócios verdes. E, aliás, nós temos exemplos, quando a gente fala aqui do Brasil, o próprio índice o ISE da B3, né? O índice de sustentabilidade empresarial, de empresas listadas na Bolsa de Valores, já traz um indicativo de maior lucratividade por empresas mais sustentáveis. Além disso, a gente observa na questão de padrões que você falou, né, que são importantes também. Na Europa, a adoção do regulamento de taxonomia da União Europeia, né, em que se busca um regime de classificação de investimentos sustentáveis. Então, quando nós nos perguntamos por que essas iniciativas existem, elas existem justamente para dar maior transparência e para evitar até... Acho que o greenwashing, né, que é falar que faz e não faz. E na linha do que você disse, que as empresas do setor elétrico talvez tenham saído há mais tempo, eu concordo. E até mesmo, acho que por esse motivo, talvez, algumas empresas do setor elétrico, elas já se apresentam como empresas ESG, no âmbito da transição energética, né? E outras estão se organizando. Acho que para as empresas há vários estágios possíveis, algumas mais avançadas que outras, né? Aliás, eu tenho ouvido anúncios no rádio e algumas empresas do setor elétrico têm tratado dessas questões e divulgado nos rádios, né? Que, aliás, rádio como precursor aí dos podcasts, né?
mas eu acho uma questão muito, muito, muito importante. E nessa linha, eu também acho essencial que se trabalhe o conceito. Nós estamos falando do quê? De empresa ESG. Como é que a gente vai conceituar? Como é que nós vamos comparar? Qual é o padrão? Qual a política de ESG para a empresa? Quais as ações a serem tomadas, né? Os papéis e responsabilidades, horizonte de realização, indicadores, resultados esperados. Então, eu acho que isso tudo eu enxergo como práticas muito positivas, práticas corporativas, né? Até como você mencionou, de buscar selos de qualidade ambiental, a manutenção de standards para a contratação entre empresas privadas, e quem vai certificar tudo isso, até para que a gente tenha assegurada que de fato é uma ação ESG, né? Aliás, no dia 28 de setembro de 2022, eu estive na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na CCE, com os alunos de pós-graduação, 2 turmas de pós-graduação. Então, eles, para conhecer o ambiente do operador do mercado brasileiro, onde eu tive a oportunidade de trabalhar por 18 anos. Então, eu estive lá com eles, foi uma visita ótima, para que eles conhecessem um pouco, e também para que a CCE apresentasse um projeto dela, que é de certificação de hidrogênio. Então, o operador do mercado trabalhando na busca de conceitos, padrões, indicadores, para que haja essa certificação. E é um trabalho até de natureza internacional, né? Um compromisso assumido pela CCE. Então, eu acho que nós temos esses horizontes ampliados de uma forma muito interessante e até mesmo integrando mercados para as empresas e para os profissionais de modo geral, um campo também muito promissor. Sem dúvida, né? Quando a gente fala em ESG, e vê as empresas do setor elétrico, elas já saem na largada com o E, mas o S e o G, se elas conseguem também muito rapidamente incorporar, né? Eu acho que é um setor que pode ser pioneiro aí nessa integração total entre as políticas ESG com uma certificação real, né? Com uma demonstração real de seguimento dessas diretrizes. Agora, Solange, já partindo aqui para o fim do nosso episódio, e aproveitando aqui o teu chapéu, na verdade são vários chapéus, né? Enfim, você tem a advogada, tem a membro do conselho, a conselheira, você tem ali a professora, né? Enfim, e qual a tua opinião sobre os avanços legislativos e normativos, né, no quesito desenvolvimento sustentável? Desde o ano passado, a gente tem uma nova lei, né, de licitações e contratações públicas, que tem, dentre os princípios, né, enfim, o desenvolvimento nacional sustentável, né, enfim. Como é que você vê ou tem alguma expectativa em relação à aplicação desse princípio? Olha, eu acho excelente que tenhamos esses sinais legais relativos ao desenvolvimento sustentável. Afinal, o desenvolvimento é uma finalidade que está no artigo 1º da nossa Constituição, né? Então, acho que a gente tem que materializar isso e ver efetivamente como é que esse desenvolvimento ocorre, como medimos, como aferimos, né? E como sabemos que efetivamente estamos buscando de uma forma, eu acho que adequada, e se estamos no caminho certo. Então, eu acho que quando a legislação, como a nova lei de licitações, ela traz essa representação de que é, sim, até uma obrigação legal de buscar, e o que o poder público tem como norte, eu acho um sinal essencial. E nós devemos, obviamente, estar atentos para isso, nós como sociedade, como profissionais, justamente para ver quais serão os critérios, né, adotados. A gente tem que analisar, questionar, perguntar, sugerir aprimoramentos também, até porque nós somos partícipes e sujeitos disso tudo e somos fiscais também, né, para apontar equívocos e para apontar também melhorias. Então, eu acho que, além da lei de licitações, eu queria citar também um outro exemplo
prático de diretriz social para exploração de atividade econômica no setor elétrico, que é o decreto da geração de energia no mar ou nos oceanos, né? Então, é o decreto 10946, de 25 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a cessão e uso de espaços físicos e aproveitamento de recursos naturais, né, nas águas, no mar territorial, na zona econômica exclusiva. Eu acho muito importante citar, porque, novamente, a gente vê que isso se materializa. Então, tem a previsão de que o espaço será cedido, é o espaço público, será cedido, mas ele também pode ser explorado desde que haja essa visão de desenvolvimento sustentável, geração de emprego e renda, desenvolvimento local e regional, e preferencialmente com ações que reduzam e promovam a inclusão social, a diversidade e a evolução tecnológica. Então, eu acho um exemplo também muito importante aqui para a gente comentar. Solange, algum outro tema que você entende que seria importante? Acho que ficou excelente, estamos, né, super no script e temas muito bacanas, né? Que fluiu bastante bem. Olha, eu acho que talvez nós possamos falar sobre olhar melhores práticas de quem já fez, errou, acertou, buscou aprimorar e está fazendo bem. Então, acho que o Brasil pode olhar para quem já desenvolveu algumas atividades econômicas, como a própria eólica offshore que nós falamos, né? E vários países fizeram isso, como, por exemplo, no Reino Unido, vários estudos indicam que o estímulo à atividade econômica, com o aumento da renda local, resultou em melhorias de infraestrutura, fomentou negócios nas áreas, gerou empregos, resultou várias oportunidades, né? Então, como é que foi feito isso, né? Em termos de, inclusive, inclusão social, igualdade de gênero, redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, tem uma série de boas práticas de aprendizados que nós podemos observar. Então, acredito que os negócios se tornam mais viáveis quando isso também é observado. Então, não precisamos experimentar, testar, errar, aprender e buscar fazer tudo sempre melhor e de forma mais eficiente. Então, olhar os bons exemplos é um caminho também muito positivo. Solange, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Eu sei que hoje em dia o tempo cada vez é mais precioso, né? Então, parabéns aí pela sua trajetória, muito sucesso para você, né? Enfim, espero reencontrar você aí em breve em algum, né, evento do setor ou em alguma oportunidade. E parabéns de novo, certamente, né? Acho que você levantou pontos aqui que são importantíssimos, né? Porque não dá mais para a gente falar só de negócio sem falar do outro lado da moeda, né? Que é o ESG, que é a justiça energética, a justiça social em geral. Eu que agradeço e quero parabenizar o escritório e a vocês por trazerem essa pauta, né? E também por serem veículos que colaboram para a disseminação do conhecimento e amadurecimento de algo que é essencial para nós e para as pessoas que virão depois também, né? Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigada, Solange, obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, agradeço a todos que acompanharam a gente até agora e aguardo vocês no próximo episódio. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.